A Polícia Militar do Estado de São Paulo continua prendendo quem? Detentos que voltaram a cometer crimes durante a saidinha de Natal. Quem tem os detalhes e os números que só vão aumentando, hein? É o Misael Mainetti já chegando aqui ao vivo conosco no 3 em 1, com detalhes a respeito dessas prisões que foram feitas. A turma saiu para passar o Natal com a família, né, o Misael Mainetti? Mas voltou a cometer crimes, estão sendo presos. Conta pra gente quem são esses e quantos. Tem gente que não volta, tem os que cometem crimes, complicado. Vamos falar sobre isso. Kobayashi, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Até então, a Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante 17 detentos que saíram aí dessa saidinha de Natal. Conversei agorinha com o deputado federal Guilherme Derrite, ele que é secretário de Segurança Pública de São Paulo. O número, de acordo com o deputado, subiu para 20. Essas prisões aconteceram entre a terça-feira, último dia 23, até ontem, domingo, dia 28, e envolvem crimes como tentativa de estupro e homicídio, além de roubos e furtos a casas. Então, a gente tem aí criminosos julgados que estavam cumprindo pena, tiveram o benefício da saidinha e agora vão ser julgados de novo por estes outros crimes. O que eles fizeram? Vamos dissecar um pouquinho mais. Um dos episódios aconteceu na última sexta-feira em Dayatuba, interior de São Paulo. Um preso, monitorado por tornozeleira eletrônica, roubou um veículo e manteve um idoso em cárcere. Armado, ele obrigou a vítima a sacar dinheiro em caixa eletrônico. Depois disso, o idoso foi localizado e resgatado em Sorocaba. O suspeito foi preso em flagrante. Outro caso, Taubaté, interior de São Paulo. Policiais militares abordaram esse beneficiado da saída temporária. Ele foi reconhecido por uma vítima como autor de uma tentativa de estupro. Na mesma cidade, mesmo dia, a Polícia Militar também prendeu outro detento em saidinha, suspeito agora de tentativa de homicídio. Além disso, nos 2 primeiros dias do benefício, ao menos 4 homens, olha a informação importante, 4 homens detidos no interior paulista por causa da violência doméstica, assunto esse que tomou o noticiário nos últimos dias. Ainda de acordo com a Polícia Militar, também foram registradas 994 infrações às regras da saída temporária. Por que eu conversei com o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, agora deputado federal Guilherme Derrite, do PP? Ele havia postado, ou melhor, ele postou um vídeo nas redes sociais falando, né, dos detentos beneficiados pela saidinha, e aí ele fala, enfim, das prisões, e aí ele diz no final, né, que a polícia prende de novo, as vítimas pagam o preço e o Estado segue apagando o incêndio. Segurança Pública exige responsabilidade. E aí a publicação dele continua. Quem agride mulher não pode estar nas ruas. Vou seguir cobrando o fim definitivo das saidinhas. Saída temporária não é detalhe jurídico, é risco real, diz Guilherme Derrite, que é relator, né, do projeto que restringe fortemente as saidinhas temporárias. E esse é o tema número 1 das eleições do ano que vem, segurança pública. Então, quando a gente fala, né, desse tema que deve ganhar o eleitorado no ano que vem e também que é o tema de campanha de muitos políticos, seja de esquerda ou de direita, agora a gente vê também a esquerda se movimentando nesse sentido, saída temporária também é algo que ganha musculatura política no ano que vem. A gente segue acompanhando estes números, esperando, né, que as pessoas fiquem bem, afinal a gente teve pessoas aí que tentaram, né, ser estupradas, criminosos tentando estuprar pessoas e invadir casas, por exemplo. Kobayashi? Seguiremos acompanhando o Misael Mainetti. Muito obrigado, falando ao vivo daqui de São Paulo. Daqui a pouco volta com outras informações. A situação é a seguinte, nós tivemos o projeto de lei que foi aprovado, virou lei, acabando com a saída temporária, só que isso só vale para os crimes que forem praticados depois da aprovação da lei. Todos os crimes que foram praticados antes, então quem já estava respondendo a processos, quem já estava condenado, quem já estava preso, todas essas pessoas têm o direito adquirido à saída temporária. Por isso que continua saindo 30 mil presos. Ou seja, vai passar 10 anos e vai ter gente ainda saindo de saída temporária mesmo após a lei mudar, projeto de lei que foi relatado pelo Guilherme Derrite, ele que na ocasião deixou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para ir lá
assumir sua cadeira de deputado federal, relatar este projeto. E aí, senhor Alangani, ultrapassada essa questão jurídica, há a tal da sensação de insegurança. Nem no Natal, nem no Ano Novo, que são épocas em que as famílias pretendem se encontrar, confraternizar, em que as famílias pretendem ficar num ambiente mais leve, desconectar dos problemas do dia a dia, nem nessas épocas as famílias têm paz, porque a gente tem pessoas cometendo crimes em saída temporária. Não, exatamente. E Koba, se eu não me engano, né, os dados mostram que nesta época aumenta a criminalidade justamente por conta das saidinhas. Então a saidinha, na verdade, é um sintoma de algo muito maior. É um sintoma da impunidade no Brasil, que é disparado a principal causa da criminalidade nesse país. Por quê? Porque o bandido ele tem a certeza da impunidade, ele tem a certeza que nada vai acontecer com ele. Em outras palavras, ele toma uma decisão baseada em risco-retorno e ele olha e fala o seguinte: bom, peraí, o retorno compensa o risco, porque o risco é muito baixo. Mesmo que a polícia me pegue, eu sei que eu vou sair numa audiência de custódia, eu sei que eu não vou ficar preso muito tempo. Então, o retorno do crime é muito alto e o risco é muito baixo. É isso que explica a alta criminalidade no Brasil. Não há nenhum estudo científico aplicado ao Brasil, mas afora, né, o Derry Becker, que muita gente cita, né, a teoria do crime, a relação risco-retorno, mas há outros trabalhos mostrando que o que a gente chama do enforcement da lei, ou seja, a polícia te prender e manter o bandido preso, é o que de fato explica e reduz a criminalidade. E aí, Luiz Augusto Durso, como você avalia esse tipo de número que a gente traz de criminosos praticando novos crimes durante a saída temporária, colocando em risco a vida de muitas pessoas? Um desses casos que citou o Misael Mainetti, a gente trouxe hoje de manhã aqui na nossa programação, o cara ele tinha passagem por estupro, por roubo, por furto, por latrocínio, inclusive é o crime que ele está respondendo, cumprindo pena, latrocínio, que é o crime mais grave que a gente tem, é o chamado roubo seguido de morte, né? Alguém que mata o outro só para levar ali a carteira, o relógio, o celular, enfim, algum bem, ou seja, um criminoso que não está nem aí para a vida de ninguém. Ele troca a vida por bens, né? Por patrimônio. Esse cara está de saída temporária e foi lá abordar um senhor que estava saindo da sua casa na manhã do dia 26 para sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Sua análise, Durso? Olha, Koba, é uma loucura o Brasil, né? Porque você, analisando os requisitos para fazer jus a essa saída temporária, o indivíduo já está em regime semiaberto. Vale dizer, se ele trabalha, ele está de segunda a sexta-feira nas ruas. Mas mesmo assim, quando ele sai na saída temporária, tem o risco dele cometer crime, e alguns cometem, inclusive presos em flagrante, etc. Não faz sentido nenhum, porque se a gente for ver, na prática ele teria todos os outros dias do trabalho para praticar crime, para cometer sua fuga, mas não, por alguma razão, nesse período eles transgridem a regra e cometem novos crimes ou fogem, etc. Ficou claro que no Brasil a ressocialização é um tema muito mais complexo do que a gente vê no papel, porque no papel a saída temporária não seria algo tão danoso para a sociedade como na prática a gente vê que é. Tanto é que o Congresso Nacional revogou esse benefício. A questão é que quando foi para o Judiciário para ver se retroagiria ou não, o Judiciário entendeu que não faria jus à situação de retroagir. Na verdade, não retroage porque seria mais danosa ao réu, né? Mais gravosa ao réu. Eu fico pensando, né, se hoje nós temos a flexibilização de tantas interpretações por parte do Judiciário, se essa não poderia ter sido alguma interpretação diferente no sentido de pegar, como você bem disse, determinadas figuras, determinados crimes e colocar num rol, no sentido de acelerar o fim dessa saída temporária que já foi analisado pelo Congresso Nacional, porque senão, como você bem disse, Koba, são só daqueles crimes dali para frente, mas grande parte, eu diria a imensa maioria, são casos anteriores, fazendo jus à saída temporária e todo feriado, ou todo Réveillon, todo Natal, etc., a gente vê a mesma coisa, essas informações que não fazem sentido nenhum, porque esse indivíduo já está no regime semiaberto, vai voltar ao regime fechado, vai responder pelo novo crime que cometeu e mesmo assim comete. Então, não existe ressocialização no país, ou se existe, é a mais pura raridade, infelizmente. Agora chama atenção, Piperno, um outro dado que trouxe o Misael Mainetti, que é o número de
presos em saída temporária que praticam violência doméstica. Ou seja, o cara está sem ver a mulher há um tempão, está preso, e quando vê, agride. Que absurdo é esse, senhor Fábio Piperno? Que cultura é essa da violência que a gente tem visto crescer cada vez mais contra as mulheres? Bom, mas o fato dele estar preso já há bastante tempo não o torna uma pessoa, Nelsinho, de índole menos violenta. Eu acho que continua sendo alguém que pode, sim, oferecer perigo à sociedade, o que inclui também os familiares dele. O que me chama a atenção, assim, sempre foi algo que, enfim, me provocou muitas dúvidas em relação à saidinha, que era um benefício, que é um benefício que eu defendi, até porque no Brasil, como muito bem disse o Durso, existe a saidona, quer dizer, o cidadão pode sair para trabalhar e estudar o ano todo, mas não pode ir para casa 4, 5 dias por ano. Acho, então, assim, isso algo um pouco... Acho que existe uma distorção aí. Mas, enfim, isso também já é matéria passada. E tem o que nem entra, né, Piperno? Não é nenhuma questão de saída, dinha ou saidona. Tem o que nem entra, porque a gente tem mais de 300 mil mandados de prisão em aberto. Exato. Pessoas condenadas, pessoas com ordem de prisão, e que, se fizer uma fila aqui na Avenida Paulista, vão prender todo mundo que está com mandado de prisão em aberto. Não tem nem para onde mandar. Ou seja, a polícia não consegue nem prender esses condenados e com ordem de prisão. É como se fosse uma Araçatuba e meia, vai. A gente fala das nossas cidades aqui. Mas, então, o que sempre me espantou é a triagem que é feita. Como é que pode, enfim, esse caso que você citou, enfim, do sujeito que tinha cometido latrocínio e mais um monte de barbaridades, como é que alguém com essa ficha toda pode receber esse benefício? Porque, vamos lá, se é o cara, enfim, o estelionatário, ou o cara que roubou, sei lá, enfim, celular e tal, e tá lá cumprindo a pena dele, cumpriu, 80% da pena, ok, vamos estender algum tipo de benefício a ele. Mas alguém com essa ficha toda, com assassinato nas coisas, ter esse tipo de benefício, isso para mim é algo inexplicável. O jeito seria enrijecer o tal do exame criminológico, não é isso, Durso? Rapidinho antes do Gani falar, porque uma pessoa tem o perfil do crime, né? Ele é contumaz, ele é criminoso contumaz. Assim, a probabilidade, é uma questão de lógica até, dele sair e delinquir é quase que absoluta. Uma pessoa tem um histórico, uma ficha gigantesca de passagens policiais, alguém lá no presídio tem que falar, essa pessoa não tem o perfil para usar do benefício. Não é que vai extinguir o benefício, não. Tem benefício para quem está com a vida em dia aqui, para quem bom comportamento, enfim, mas uma análise de um psicólogo, de alguém que possa avaliar ali o perfil da pessoa, poderia frear esse tipo de benefício, né, Durso? Rapidinho. Ajudaria muito, né? Qual crime foi cometido, qual é a sua conduta no cárcere, qual é a sua experiência com relação aos relatos dos familiares e das suas próprias vítimas, a depender do crime. Tudo isso seria muito valioso. O problema é que a gente não tem nem capacidade do próprio Poder Judiciário de gerir essas informações hoje para ter esse tipo de aplicação prática. No Brasil, a gente tem muito mais as informações todas espalhadas por aí, e como você bem disse, hoje se o indivíduo às vezes até se apresentar na porta da prisão e falar, eu vim me entregar, por não ter vaga, ele é mandado embora. Aconteceu recentemente uma situação que a gente viu, o indivíduo foi se entregar e foi mandado embora porque não tinha vaga. Então, no Brasil, a gente tem esse problema que o benefício é dado indiscriminadamente. Então, pouco importa se você é contumaz, se você teve um histórico de violência doméstica e se for para casa, provavelmente será reincidente, né? Dá para fazer uma análise de previsibilidade da conduta do criminoso. Mas a gente não faz nada disso. Quem sabe no futuro, Koba, com a aplicação da inteligência artificial, a gente consiga ter dados segmentados de cada um para aplicar determinados benefícios, não a saída temporária, mas outros de maneira muito mais assertiva. Para isso a IA vai ser muito boa. Já que os criminosos usam a tecnologia para cometer crimes, que haja aí também o uso da tecnologia no sistema carcerário, sistema penitenciário, sistema processual penal, não é isso, Durso? Agora, um outro tema para a gente fechar essa discussão, que é o assunto segurança pública, agora em 2026, que vai se iniciar nessa semana. Ano eleitoral promete muito debate sobre segurança, ou sobre insegurança, ou sobre propostas de endurecimento da lei penal, de combater
facções criminosas, crime organizado, lei antifacção. E aí, Alan Gani, você acha que vai ser a pauta da eleição 2026? Vai ser a pauta da eleição e o calcanhar de Aquiles do PT. O PT ficou 17 anos no poder e não entregou. Então não tem a desculpa de que a gente não teve oportunidade, faltou tempo. Não, muito pelo contrário. Tempo sobrou, né? Então significa que fez uma má gestão na segurança pública, fez muito pouco, esse governo fez muito pouco apresentando a tal PEC da segurança, que é uma discussão jurídica, né, de competência, se a polícia deve seguir diretrizes do governo federal ou do governo estadual. Enfim, me parece até uma discussão muito mais no campo jurídico do que no campo tático operacional. Não foi feito nenhum trabalho de endurecimento nas fronteiras, de entrada de armas, que é um outro grande problema. E por que não, né, convocar os três poderes, Suprema Corte, até porque cria jurisprudência, contamina, né, no bom sentido, as demais instâncias da justiça, por que não convocar a Suprema Corte para endurecer as penas, o Congresso Nacional também com penas maiores e ter um grande projeto de Estado de segurança pública. Em nenhum momento isso foi feito. É claro que a oposição vai deitar e rolar e vai explorar esse tema com razão contra o PT. 1 minuto para o senhor Fábio Piperno. Olha, eu acho que esse tema ele foi muito maltratado no Brasil sempre. Mas, por exemplo, esses grupos criminosos aí, como Comando Vermelho, isso aí surgiu no tempo da ditadura militar, no tempo do estado de exceção, né? E ele atravessou todos os governos, direita, esquerda, em alguns estados até muito mais governos de direita. Aliás, aqui em São Paulo, por exemplo, nunca houve um governo do PT e a questão da segurança ela continua muito grave, muito séria. Então, é necessário sim ver quem é que pode oferecer alguma coisa nova, alguma coisa que não foi feita ainda. Porque todas as fórmulas, inclusive as aplicadas pelos governos estaduais, não funcionaram.